Travando. Quem faz a prece para nós? Quer estrear, Felipe? Brincando, Felipe. Calma. Mas ele Assusta não. Assusta não. Faz a prece, cara, para nós. Senhor Jesus, amado Mestre, obrigada, Pai, por podermos estar aqui hoje reunidos para estudar sobre a sua doutrina, sobre o perispírito, que é a nossa matéria de estudo. Que possamos analisar de mente aberta e absorver todo esse ensinamento que o Senhor tem nos dado. Que assim seja. Graças a Deus. Noite. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem, não sentem, senão queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém, não dos que lhes são superiores. Vou terminar. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que não são opacos. Que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do presente e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Então, a gente tem capacidades diferenciadas. Então, assim, algumas capacidades, elas são atributos da moralidade. Outras capacidades são atributos da inteligência. Manipular fluido, por exemplo, não é capacidade da moralidade, é capacidade da inteligência. Então, você pode ter um espírito extremamente perverso que bonita. E você pode ter espíritos bondosos que não conseguem manipular o fluido para a levitação, né? Para se locomover dessa maneira. Então, assim, são atributos diferenciados. O que precisa ficar claro para a gente? Né? Existem... o querer do espírito está muito relacionado. Então, assim, os espíritos conhecem até os mais profundos dos nossos pensamentos. Podem ter conhecimento. Mas, a bem da verdade, eles se interessam por aquilo que interessa a eles. E aí, por quê? Por que isso é importante? Quem trabalha com desobsessão, por exemplo, às vezes o espírito entra numa postura extremamente acusatória, né? Ah, o fulano não mudou nada, e é ruim, é perverso, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Isso pode ser a verdade? Pode. Mas aquele indivíduo pode manter características de perversidade, mas já ter mudado em alguns aspectos. Só que o aspecto da mudança positiva, o espírito, que é o motivo para perseguir, não quer ver. Não interessa a ele. Não interessa a ele. E aí, se não interessa a ele, ele não olha. Ele não enxerga a mudança, ele não enxerga o movimento de transformação. Ele enxerga o lado negro da força, porque é o que ele está interessado em enxergar. Ele pode também não estar vendo nada disso, mas falar que está vendo isso, tipo, você não mudou nada, mas você mudou. Você é a mesma pessoa, aquela pessoa que em outra vida fez alguma coisa, e tipo assim, você não mudou nada. Ele quer dizer que você não mudou nada. Ele não quer ver nenhuma mudança em você. Só para desestabilizar a pessoa. Mas isso geralmente não é postura
de obsessor de causa pessoal. Isso geralmente é postura de obsessor de causa. Né? Por quê? Porque, a bem da verdade, o cara que está atrás da Carla, porque ele tem muita raiva da Carla, porque a Carla sacaneou muito ele, a transformação da Carla mexe com ele. Entende? Então, assim, não são obsessores que utilizam da enganação para desestabilizar. Agora, obsessores, por exemplo, que querem, não, se eu desestabilizar a Carla, eu desestabilizo aquele trabalho inteiro, porque aquele trabalho está embasado na Carla. Entendeu? A Carla assumiu ali um departamento importante na casa, mas se eu desestabilizo ele, eu desestabilizo aquele departamento. Aí ele vai utilizar do que for. Por quê? Porque, na verdade, o problema dele não é com você. O problema é com o trabalho no qual você está envolvido. E aí, esses espíritos costumam ser muito inteligentes, diferente dos obsessores de causa própria, né? Geralmente não são isso. Por quê? Porque o obsessor de causa própria, ele é, na verdade, dentro do processo obsessivo, a vítima. A gente que não é assim. Entendeu? Ele é a vítima que se entregou na raiva, que se entregou no ódio, que parou, tirou a fotografia daquele momento que feriu muito, entendeu? E ele tá ali com aquela fotografia daquele momento que... Hoje por exemplo, estava assistindo uma série, né? E que é exatamente isso, né? O filho dele sofre um acidente de carro, né? Junto com outra pessoa, e ele chega, o cirurgião dá a notícia de que aquela pessoa vai sobreviver e etc. E aí depois ele pergunta, e o meu filho? Não, seu filho não posso fazer nada com ele, porque ele já chegou aqui morto. Mas ele estava respirando, mas não tem atividade cerebral. Mas você não vai nem tentar desperdiçar o tempo. Eu tenho que atender outras pessoas, vira as costas e vai embora. E o cara literalmente dá uma fotografia daquele momento e ele resolve que ele vai matar o filho do cirurgião, que ele vai impor a mesma dor, porque ele tá com aquela fotografia daquele momento de dor na mão, entendeu? E ele quer aquilo. O obsessor de causa pessoal, ele é uma vítima dos nossos desmandos em vidas passadas, entendeu? Então, se eles fossem muito inteligentes, eles conseguem adquirir a capacidade de... o Ney é miserável demais como é óbvio, mas eu não vou ficar me queimando, que o Ney se queime bem longe de mim. Eu não vou ficar me queimando junto dele. Quando ele queime, eu queimo junto. É porque não há uma inteligência capaz de racionalizar o ocorrido. Já os obsessores de causa, não. Os obsessores que querem destruir a instituição, que querem destruir o projeto, que querem destruir... São obsessores extremamente inteligentes. E eles manobram com essa inteligência para botar uns contra os outros. Né? E isso é muito simples, cara. Porque se a gente fosse tudo espírito subnauta, era tudo certo. Tudo certo. Mas a gente tem falhas pessoais, a gente tem defeitos, a gente tem manias, a gente tem situações, né? E aí é muito fácil manipular uma situação, entendeu? Pegar uma situação defeituosa que fulano apresenta e usar aquilo para atacar o Beltrano. E aí daqui a pouco você tá um cisma ali instituído, né? Então, são variantes. Fato é que a gente precisa entender que todos eles são visíveis aos espíritos superiores. Então, assim, o espírito elevado não é pego de surpresa. Por isso que tem que ser assim. Entendeu? E se a gente tem uma boa relação com os espíritos que nos guardam, a gente também não é pego de surpresa. E é por isso que os espíritos de causa são altamente inteligentes, né? Porque eles não estão digladiando só contra nós, eles também estão jogando com os superiores. Então eles precisam saber aonde eles mexem na gente,
do ponto de vista deles, de forma que nem a direção que os espíritos superiores nos dão tenha efeito sobre aquilo. A tentativa deles é sempre essa. E muitas vezes a nossa vigilância permite. E os opositores da causa, eles, por a causa ser a causa do Cristo, como a gente fala, o trabalho do Cristo, ser um trabalho. Nesse caso, não precisa ser a causa do Cristo. Você pode ter uma oposição a uma estruturação de país, você pode ter um. Mas falando do ponto de vista religioso. Sim, do ponto de vista religioso. Por ser uma causa bem robusta, são espíritos muito inteligentes que trabalham nisso há muito tempo. Que tem como função estudar-nos para destruir-nos. Por outro lado, essas capacidades que foram mais ou menos descritas aí, dependendo do grau de materialização do espírito, nem eles têm. Sim, muitos nem elas têm. Menos do que nós. Igual ou menos do que nós teríamos. Mesmo desencarnados. Não entendi, fala de novo. Fala aí nas capacidades que o espírito adquire depois da morte, conforme o grau de inferioridade ou superioridade. Visão, essa situação, dependendo do grau de materialização desse espírito, ele desembarca lá do mesmo jeito que estava aqui, não acrescenta nada. Acrescenta numa confusão mental gigantesca, porque não sabe que está morto. Sim. Precisa, sente fome, sede, frio, entendeu? Então, assim, eu acho que deve ser uma situação muito perturbadora, né? Porque eu acho que, para mim, a pior coisa assim, de fome não poder comer, sentir vontade de morrer, não poder sentir. Então, assim, é uma situação extremamente complexa. Mas, assim, eles sempre, de uma certa maneira, eles acabam tendo uma vantagem a nossa, pelo sentido da matéria não nos afetar. Então, assim, isso é uma outra coisa que a gente precisa ter atenção. Essa coisa de, não, eu vou fluidificar, então eu vou abrir a garrafa, você fala do estudo. Entendeu? Porque a matéria não tem os dois. Então, assim, a água fluidificada é garrafa fechada, gente. Não tem isso, negócio de abrir a garrafa para fluidificar. Gelada, temperatura ambiente. O copo tem boca, Ou receber o passe. Ou receber o passe com a mão para cima, com a palma da mão para cima. Agora virou. Agora o copo é outro ali. Aí eu falei, caraca, será que eu vou ficar fluidificado nesse copo grande dele? Aí quando eu cheguei e saí do passe para poder beber água, não estava no copo, eu tive que pegar no filtro. Eu falei, então um galão inteiro deve estar fluidificado, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, mas por que na desobsessão especificamente tem o nome de cada um? Porque a gente tem desgastes diferentes na reunião e as reposições, elas são diferentes. Então, assim, eu tenho carência de vitamina D, minha mãe tem uma carência de vitamina D, a reposição dela é diferente da minha, entendeu? Porque ela tem 70 anos, eu não. Por compensação, ela tem o intestino inteiro, eu sou bariatrizada. Então, assim, são necessidades individuais. Mas a gente tem, a gente faz postura. Quer ver uma coisa que me chama muita atenção? E assim, agora eu não consigo não rir, mas durante muito tempo eu ria, né, internamente, piada interna. Né, eu ria. Né? Por quê? Porque a gente dá passo de mão estendida. Até aí, tudo bem, você está doando energia e, em tese, você doa energia com a ponta da mão. Não pode ver essa captação? Um monte de gente assim, olha, você capta com a cabeça, gente. Você capta com a mente. Imagina quem não tem mão. Entendeu? Pode ser médico. Isso aí vai fazer captação, tá todo mundo acabou assim, né? E a captação é diferente. Então, assim, o ato... Sandra quer te fazer uma pergunta. Fala! O João falou ainda há pouco que você está falando agora, estão me ouvindo, né? Sim. Com relação, o João falou que por isso que não faz, não sei o que o João falou, mas com a palma da mão, tomar passo com a palma da mão estendida, né? Assim, para cima. Mas a gente não impõe a mão, a gente não bota a palma da mão para as pessoas e levanta as mãos para dar o passo, por que para receber não é a mesma coisa? Porque quando você está dando o passe, na verdade, a movimentação da mão, Sandra, ela é uma movimentação para mover as energias. Porque o passe é uma troca energética, diferente da captação, que é uma percepção mediúnica. Entende? Então, por exemplo, quando você Peraí. O passe, quem recebe é uma captação, então, tanto faz ele botar a mão para cima ou ficar parado? Por que quem recebe o passe, se ficar com a mão para cima assim,
Porque, na verdade, você, quando dá o passe, você movimenta a mão para fazer a movimentação energética do passe, para dispersar, para concentrar. Agora, a absorção de quem está recebendo é via campo de força. Então, a energia vai entrar coronário, laríngeo, frontal. Entendi. Então, assim, tanto faz se a mão está para cima, para baixo, enfiada nas calças, coçando a cabeça. Mas tem centro. Mas às vezes a gente percebe que a pessoa é refratária. A gente, como médium, percebe que ela não recebe nada. Então, assim, você vai receber menos energia? Peraí, como é que é, Sandra? Não é por aí, tem? Algumas vezes nós percebemos com a mediunidade que a pessoa é refratária, que ela não recebe nada. Então, por isso é que não importa se ela está com a mão para cima ou para baixo, depende do desejo dela. Exatamente, porque quando a energia tem como, né? E o que acontece? Energias de polaridade diferentes se repelem, não é isso? E energias semelhantes atraem. Então, o que acontece? Quando a pessoa está refratária, ela impõe uma carga contrária à carga que ela está recebendo. E aí, automaticamente, ela cria um campo energético que não está em volta da cabeça, nem em volta da mão, nem em volta do pé, mas está na aura do indivíduo. Ela impõe um campo energético que repele a energia. Entende? Mas a gente tem processos que são altamente ritualísticos. É igual a tal da posição para meditação. Posição para meditação é a que te deixa numa situação confortável. Eu, se for meditar igual budista, meu filho, eu vou parar no centro de ortopedia, que alguém me carregue, porque nem daquela posição eu consigo sair. Se eu tiver que dobrar minha perninha com uma perninha por cima da outra, fico ali pro resto da vida. Nunca mais eu saio daquela posição. Entendeu? Então, assim, se você se coloca, não, mas a posição é essa, aí você está sentindo dor. Não, ninguém medita sentindo dor. Exatamente. Você só pensa Por isso que eu prefiro meditar deitado. Entendeu? Então, assim... É muito mais confortável do que meditar sentado. Exato. Aí, se você tiver com muito sono, também não é uma boa posição. Aí eu você vai sento. dormir. Ao invés de Aí eu sento, eu percebo que eu tô cansado, vou você vai meditar, eu faço relaxar, porque se eu né? deitar, Você está muito cansado. Deitou, você não vai meditar, você vai relaxar. Então, você precisa buscar uma posição que seja confortável, mas não seja demasiadamente cômoda, porque você está cansado. Então, você também não precisa levantar, não. Eu vou levantar e vou sentar Gente, tem gente que medita, né? Tem culturas, por exemplo, que o indivíduo medita naquela posição, sabe lá Deus como sai dela, em cima de colchão de prego. Entendeu? Mas, cara, é uma transcendência que, pra mim, eu não creio que não funciona, sabe? Então, a gente precisa entender que vai muito da ritualística. E até hoje tem retiros que ensinam meditação assim. Você tem que sentar de perna cruzada, a mão assim, fazendo assim, que dependendo da cultura pode não ficar ruim, né? Entendeu? E você fica ali sentindo uma dor miserável, pensando assim, o que você vai pensar? Acaba. E eu sei por quê. Eu passei a meditar muito melhor quando eu saí do convento. Por quê? Porque a meditação no Carmelo é 1 hora de joelho. Realiza uma pessoa de 130 quilos, 1 hora de joelho. Não é brinquedo, não. Entendeu? Eu meditava os primeiros 5 minutos. O resto era assim, meu Deus, hora não A dor tira a concentração completamente. Entendeu? E assim, eu meditava muito ao longo do tempo. Eu fui perdendo peso, fiz um calo gigantesco nos joelhos. Aí o calo adormece, não sente mais. Igual quem toca violão, né? Passa ali, não sente mais. Entendeu? Aí eu já conseguia meditar mais tempo. Mas a partir do momento que eu saí do mosteiro, que eu passei a meditar, né? Usando as técnicas que lá aprendi. Mas meditar em situação de maior conforto, sentada no sofá, olhando para o céu, deitada na grama, né? Posição que eu achasse mais confortável, deitada na grama sintética, não tem isso. Né? A coisa fluiu muito melhor, porque tem essa questão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a ritualística. Não, tem que botar no copo, e no copo tá aqui, e no copo tá assado, entendeu? Uma vez que eu passei ectoplasmia, que a Simone esqueceu de botar água no copinho, né?
O bebedouro ainda ficava aqui. Eu lembro disso. Né? Aí a Simone falou assim, o que eu faço? Eu falei assim, simples, peguei o copo, fui no bebedouro, enchi de água, entreguei a pessoa. Ah, mas e a medicação? Eu falei, querida, presta atenção. Entendeu? No nós o coiote, espiritualidade papalégua. Entendeu? Quando eu falei, não seja por isso, já automaticamente a água já saiu da tonalidade certa, a medicação certa, e a pessoa certa. Entendeu? Então são coisas diferentes. Né? Mas a ritualística da coisa, ai meu Deus, então se for posto depois tem isso. Se não for posto no nome, se trocar os nomes, como é que vai fazer? O ser humano é muito preso a isso. É ritualístico, porque a gente vem de reencarnações e reencarnações De raiz. em culturas que são rituais. Ô, Bárbara, mas o interessante é que quem bebe lá do galão, ninguém pensa nisso, né? Que como é que lá no galão botou o remedinho de cada um? Entendeu? Porque enquanto tá saindo no copo, tá. Mas eu imagino que uma questão de bom senso, de lógica, a do galão, ela é fluidificada de uma De maneira uma maneira geral. generalizada, geral. Nos copinhos seria, como você mencionou, no Polarizado. Entendeu? Então, mas se houve um esquecimento, na hora você pega e bota, aquele átimo de segundo. O que é o tempo para quem está na espiritualidade? Naquele átimo de segundo, você encheu o copo, ele está andando para entregar a pessoa, pô, já deu para fazer 15 fluidificação, defender uma tese de mestrado, passar por pós-doutorado, entendeu? É tudo muito rápido. Muito rápido. É tudo muito fluido. Então a gente tem isso no interior, por exemplo, e a gente percebe quanto é arraigado. Você anda para as pessoas, eu vou contar as pessoas que faz sinal da cruz quando passa na frente do cemitério, faz sinal da cruz quando passa na frente da igreja. O sujeito não tem religião por nada. Entendeu? É um P de marca maior. Mas passa na frente da igreja, faz sinal da cruz. Passa na frente do cemitério, faz sinal da cruz. Isso é ritualística. Entendeu? Isso é ritualística. Né? Diferente de você faz o sinal da cruz meditando no que aquilo significa naquele processo da sua crença, da sua fé, aí a diferença é completamente outra. Mas as pessoas têm alguma coisa com o cemitério, assim, que faz sinal da cruz quando passa no cemitério, e giram um medo assim, fora do normal. A minha mãe, logo depois que meu pai morreu, ela ficava indo lá lavar a sepultura do meu pai, ficava lá fazendo orações e tal. Um dia ela se perdeu o horário. O cemitério fechou, a minha mãe ficou presa dentro do cemitério. Aí a minha mãe pegou, veio andando, subiu no túmulo e começou a gritar lá: ei, me tira daqui! Passou a ideia essa cena. O cara passou e fez o sinal da cruz. Pensando que a minha mãe era uma assombração. Gritando: meu filho, peraí, é uma assombração do. Se bobear, a pessoa te conhece, sabe que tu não morreu, mas acha que tu é assombração porque você tá no cemitério. Em pé em cima do túmulo. Você Esse imagina? Eu sou um espírito reconhecido há muitos zombeteiros, gente. Já explodiu aqui 300 situações que eu faria. O jeito passando lá e eu atrás do mundo. Antigos espíritos do mal! Transformem essa forma decadente em burra! É desse jeito. Então, assim, isso faz parte desse processo cultural que a gente tem. Que não é dessa vida que nasceu em tombos ou que nasceu na atividade não tem como. Não. É de nascer e renascer. Eu costumo dizer que nós somos espíritas ao máximo espíritas, umbandistas, todos que vêm desse processo, há no máximo 2 encarnações, porque são linhas doutrinárias que não tem nos outros anos. Entendeu? Então, assim, não tem muito tempo. Mas quanto tempo a gente teve no catolicismo? Quanto tempo a gente teve? E são rituais. Vocês terem noção, eu não sou espírita de berço, né? Católico praticante sabe que tem formas diferentes de ajoelhar. Aquela coisa de ir na frente do altar e ajoelhar, se o Santíssimo não está exposto, é com um joelho só. Se o Santíssimo está exposto, é com 2 joelhos. Entende? Então, assim, você verem um nível do ritual. Não tem toalha, não pode rezar isso. Não é assim, fresco. Não, a toalha é objeto litúrgico.
E ela não pode nem estar com a coloração trocada. A não ser que seja o chamado tempo comum. Mas se pegar o período do advento, né? Ou se pegar o período de paixão, que a vestuária tem que ser vermelha ou a vestuária tem que ser roxa, não pode trocar. Ah, nossa, deu pano nas roxas, só tem branca. Não tem isso. Não tem isso. E falando dessas crenças que a gente traz aí, e outras que a gente vai adquirindo aqui na própria reencarnação, né? Por exemplo, é por isso que a Bárbara fala que se a Federação Espírita Brasileira vier aqui no SEMA, ela manda fechar o SEMA. Por quê? Porque tem médico de Umbanda trabalhando aqui, né? Isso é inconcebível, porque não pode nem médium nem espírito de Umbanda manifestar num centro espírita. Né? E do ponto de vista deles, né, do mundo espiritual, não tem essa divisão. É o trabalho do Cristo. Até tem divisão. Tudo bem. E o trabalho que ainda está associado ao mal. A divisão, Bárbara, que eu digo assim, não importa que seja, que aqui para nós tem rótulo de Umbanda, católico, evangélico. Se a intenção é do bem, é o trabalho do Cristo. O trabalho da ectoplasmia, quantas vezes Padre Pio já foi visualizado aqui? Quantas vezes Maria Teresa já foi visualizada aqui? Não são espíritos espíritas. Pai Joaquim é figura frequente aqui. Figura frequente, é um espírito ligado ao plano. Mas as pessoas têm mania de achar que, se você está recebendo, está dando passividade a esse espírito que se considera de uma linhagem inferior, você está ferindo a pureza doutrinária. Não, ferir a pureza doutrinária é defender que bandido bom é bandido morto. Porque está lá, segue o evangelho. Nós temos também aqui trabalhadores ETs, também. Isso também, eles seriam contra? Eu não sei, talvez não por causa da entrevista do Jupiteriano na Revista Espírita. Entendeu? Mas, assim, entende? Então, assim, o que a gente precisa entender? Você ficar fazendo determinadas viagens, né, que violam a própria codificação, né, que defende, né, um negacionismo científico de um espírita, é ferir a pureza doutrinária. O Kardec deixa muito claro que o espiritismo é ciência. Então, eu negar a ciência, e aí eu não estou falando da ciência que ainda é uma hipótese, mas a ciência que já passou por hipótese, já se firmou enquanto tese, entendeu? Você tem, por exemplo, datação de carbono 14, você sabe exatamente o tempo daquela ossada X, entendeu? E você vai ferindo a pureza doutrinária. Então, eu não posso, por exemplo, dar passividade, posso dar passividade, mas não posso dar credibilidade a um espírito, por exemplo, que diga que foi comido por um tiranossauro rex. Pelo simples fato de que a ciência prova, com toda a sua maestria de instrumentação, que humanos e dinossauros não coexistiram. Não coexistiram. Então, mas a Carla deu passividade, então a Carla está mentindo. Não, quem vai mentir é o espírito. É uma comunicação mistificadora, o que muitas vezes não tem nada a ver com a Carla. Mas aí a Carla diz assim, não, mas eu preciso causar. Vou inventar uma comunicação. Aí a mistificação é da médica. Ela conscientemente está inventando uma situação, né, para ganhar algum destaque ali. Então, são coisas diferentes. Mas isso, agora, você pegar um espírito... Não, quem já escutou as comunicações do Pai Joaquim, entendeu? Mas aí ele não vai chegar aqui fumando um charuto. Por quê? Porque não é a prática aqui. E como muito bons, muito bem desenvolvidos, eles não chegam de biquíni no casamento.
e nem vão de terno na praia. Eles sabem exatamente como. Agora, se eu estou indo num lugar onde as pessoas precisam, a mesma coisa acontece com o Zé Grosso. Zé Grosso só é tido como Zé Grosso e fala grosso. Se ele for Zé Fino, acabou, tá inventando, tá mentindo. E tem médium que não consegue fazer alteração postural de voz de maneira consciente. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme de falsear uma voz que não é minha. Acho lindo os dubladores. Eu sujeito que era dublador, o cara dubla 10 personagens diferentes, cada um com uma voz. Eu fico assim, gente, tem transtorno de personalidade múltipla, né? Pra mudar tanta voz. Ou se não tem, já está preparado para ter. Já tem as vozes diferentes. Tinha variações de voz, desde vozes mais femininas até vozes mais idosas, até vozes associadas a um timbre mais soul, né? Eu tenho duas vozes. A minha e quando eu estou gripada, que eu não consigo fazer quando eu não estou gripada. Então, se você tem um médium, por exemplo, que não consegue, o cara, aí vai dizer grosso, ele vai falar, boa noite, gente, não sei o quê, não, isso não é ser grosso, não. Isso não é grosso, não. Palminha, se não bater palma, não assobiar na palminha. A gente cria essas situações e coloca a espiritualidade como refém. Porque eles têm que ir naquele padrão para ter credibilidade. A credibilidade deles, não a credibilidade que está ouvindo. Entendeu? Então, assim, a gente vai criando esses sistemas e vai se embolando, né? E vai tendo todo um ritual. Esses exemplos que você está dando dentro da observação da esfera mediúnica acontece também muito no meio musical. Porque não é natural vocês irem num centro espírita kardecista e verem tambores sendo tocados. E isso é uma coisa que eu passei muito no movimento espírita, porque a musicalidade em mim se desenvolveu antes de eu ser espírita. Então a capoeira é muito forte em mim, os tambores, a percussão, brincar com o coro também. E quando eu vim para cá, na Comédia ainda, eu acho que eu trouxe isso para vocês. Eu levei o tambor para a Comédia, fui chamada para poder fazer uma atividade com uma música assim. E na hora que eu cheguei com o tambor, eles falaram, não precisa mais fazer, então, porque não cabe um tambor aqui. Era cordas, era o teclado, era a guitarra, o baixo, e o tambor não tinha espaço. E aqui, por exemplo, aqui no SEMA, quando a gente começou a evangelização, eu trouxe pandeiros, maracas, tambores. E isso foi muito especial para as crianças. As crianças não têm essas amarras. Eles não, inclusive, tocaram, né? Sim, lá em cima, no salão, tocando os tambores do carrãozinho, assim, juntos. Porque a criança não vem com esse olhar preconceituoso. Porque isso é preconceito religioso. E isso é sério, isso é gravíssimo aqui. Aqui, assim, dentro do nosso movimento, que ainda é muito branco, vocês veem quantos negros tem dentro do centro espírita aqui, é muito difícil. Na imensa maioria das vezes, quando tem, desbotadas. Então, vocês veem que é difícil isso. Aquele ainda é mais desbotado ainda. Entendeu? Sou louro prático. Então, é difícil. Meu Raul Teixeira é muito em 1 milhão. Tem um outro aqui no Triângulo Mineiro, Quincas, que é também um negro, mas é raridade. É raridade. E muitas vezes eles se mutilam para ser aceitos. Então, você escuta o discurso de Raul Teixeira, por exemplo, é um discurso alinhado com toda a liderança, entendeu? E que nega a própria negritude. Então, assim, naquela coisa de que, pô, não, eu tenho que me parecer para pelo menos ser aceito, né? Não posso destoar muito, senão sou expulso. Até eu entendo uma distorção no chamado movimento de unificação, que se a gente prestar atenção, eles estão buscando por trás do movimento de unificação um movimento de padronização, né? E uma das coisas que eu considero mais bonitas no movimento espírita é a diversidade dos centros espíritas. Entendeu?
E se você padroniza isso, você vai fazer o quê? É a missa, que em todo lugar que você vai é da mesma forma. O culto evangélico, em todo lugar que você vai, é da mesma forma. E aí você entra com essas questões rituais, elas vão mexendo com padrões, elas vão mexendo com preconceito. É lógico, eu entendo, por exemplo, eu acho que todo instrumento é válido. A gente tem que ter uma lógica. Por exemplo, você está fazendo uma ambientação com um tratamento espiritual num ambiente fechado com 4 paredes. Aí você vai ambientar com a bateria. Não cabe. Por quê? Porque ela vai gerar um som mais perturbador do que harmonizador naquele ambiente. Ela vai estimular fechado, ao invés de... Vai estimular uma agitação quando você está tentando trazer. Agora, um tambor que não faça um ruído extremado para o ambiente, não tem problema nenhum. Da mesma forma, que não acho que cabe dentro desse ambiente aqui, por exemplo, um violino, gente. É um som extremamente agudo, que você está dentro de um ambiente fechado. Agora, você está numa mostra de ar aberta, ou como acontecia nos grupos, uma combinação sempre ao ar livre, espaço aberto, por que não? Por que não pode? Mas você cria padrões. Por exemplo, a gente tem palestrantes aqui, né? Você vem aqui, tem palestrante mulher que vem de vestido, tem palestrante que vem de saia, tem palestrante que vem de calça, e tá tudo ok. Sobe o João para fazer uma palestra de saia. Não fica ninguém. Por quê? Porque saia é só uma vestimenta. Na Irlanda, por exemplo, tem inclusive uma vestimenta masculina. Que se usa sem cueca. Entendeu? Padre, para mim o problema é o sem cueca. Imagina. Né? Imagina nesse calor aqui, os barbos, o sujeito anda e chacoalha. Mas enfim, né? Se correr, então, pior é menos bonito, né? Fica quieto. Qual o problema? É uma vestimenta. E aí eu falo disso. Eu tenho um amigo que é homoafetivo, é casado com uma pessoa, entendeu? E o sonho dele sempre foi, quando ele resolveu se assumir, ponto final de livro, ele usa saia, ele usa salto. Mas ele não se identifica como uma pessoa transgênero ou travesti, não. Ele diz, eu sou homem, mas eu gosto de andar de saia. E eu tenho um amigo de faculdade que é heteroafetivo, é casado e adora andar de saia. Então, Felipe, de vez em quando dá aula na faculdade de saia. Cara, só é saia indiana. Não vamos longe, não. Antes da pandemia, aí, uns 4 anos antes da pandemia, deu uma onda de calor por aí também. O sujeito foi trabalhar de bermuda, acho que isso foi no Rio de Janeiro, e ele foi barrado pelo segurança, porque não podia entrar de bermuda, não era o protocolo. O que ele fez? Voltou, foi na loja, comprou uma saia, vestiu, virou manchete de jornal. Entendeu? E aí, com a saia, o segurança não teve como barrar. Né? E ele entrou e foi trabalhar. Entendeu? Mas é uma pessoa que faz um negócio desse, é uma pessoa que tem a masculinidade dela, por exemplo, super saudável. Muito seguro. Muito segura. Então, assim, porque sabe que vai gerar padrões, então a gente cria esses estereótipos, que são estereótipos preconceituosos, e a gente traz isso para dentro da casa espírita. E aí a gente julga as pessoas. Primeiro que a casa espírita não deveria excluir nenhum tipo de homoafetivo. Então, assim, da mesma forma que o negro se mutila para estar no movimento espírita, o homoafetivo também se mutila. Então, assim, ele pode ser gay, mas ele tem que ser assexual. Ele tem que ser casto. Achei tão bonitinho o casal de ontem. Chegou para a família de mão dada, cara. São casados. Eu não vi. O Estevão. Igual escreveu o Estevão igual, aí ficou uma confusão dos Estevão aqui. Ué, o Estevão, não, mas o Estevão já está aqui. Mas tem outro Estevão aqui. Aí eu lembrei na hora que como fui eu que marquei, e o dele é Estevão, com S. S-T, mudo, Ivan, com A-M. A outra é a M no final. Entendeu? Mas eu coloquei com A no final. Não, entendeu? Sim, mas essa não é. Aí A confusão foi a confusão foi quando olhou. Estevão. Eu falei assim, não, esse é do outro Estevão. Né? Então, assim, a gente e as pessoas acabam olhando torto. Entendeu? Aí, aqui pode, sabe por quê?
Porque aqui eles são acolhidos. E como a gente é muito falso enquanto movimento, a gente diz assim, não, como acolhido, como doente, pode. Mas dirigindo a casa espírita não pode. Dirigindo departamento não pode. Fazendo palestra não pode. Então é subclasse. Aonde estão os negros na grande maioria das casas espíritas? Recebendo cesta básica. Aí pode. Porque o lugar preto, pobre, periférico é recebendo ajuda assistencial. Então, assim, são poucas as casas que permitem isso. No interior, talvez a gente sentisse um pouco menos. Porque como a gente carece de gente que trabalha, o sujeito chegar aqui com vontade de trabalhar, seja preto, banco mamelu, tá tudo certo. Agora, Acolhido. Agora, aqui em São Paulo, por exemplo, que você tem um excedente de trabalhadores na casa espírita, você passa 5 anos sendo frequentador assíduo para poder ter o direito de distribuir um copinho de água frutificada. E aí, essas pessoas encontram uma enorme resistência. Aí já encontra a própria resistência cultural, porque são, em sua maioria, privados de um ensino de melhor qualidade. Então, são culturalmente inferiores em sua maioria. Aí você tem estudos extremamente elitizados. O cara vai no estudo, não entende lufas. Vai na segunda semana, não entende lufas ao cubo. Na terceira semana, ele começa a pensar em tudo que ele está perdendo o tempo que ele está fazendo ali, que ele está fazendo bico, conseguindo alguma coisa. Na quarta semana, ele volta. Né? E essa elitização é uma forma de excluir. É verdade isso. Porque a pessoa não alcança. E, gente, que a coisa mais enjoada é você estar ali escutando 1h, 1h30 de um trem que tu não está entendendo nada. É desconfortável. Por que a gente tem tanto problema de comportamento nas escolas? Porque, em sua maioria, eles não estão entendendo nada. E não estão entendendo nada, estão cheios dos hormônios, doidos para atacar o terror, entendeu? E aí a gente tem os problemas que tem. Quando a coisa começa a ficar interessante, quando começa a haver um entendimento, quando começa a fazer uma ligação com os interesses, você começa a ter frequência. Há pouco tempo o departamento de infância botou uma foto da evangelização. Gente, estava cheio de crianças. Devia ter umas 15 crianças. O que, para a nossa realidade, é um troço de bastante criança. Entendeu? Então, assim, é isso. A gente precisa estar desmistificando essas ritualísticas. Por quê? Porque o ritual, não é que o ritual seja ruim, né? Você tem um ritual de sono, por exemplo, se você tem insônia, um ritual de desligar o celular tal hora, de escurecer, né, de tomar um banho morno, enfim, você cria, você favorece. Mas o ritual só deve ter espaço quando ele favorece a gente. Aqui tem um ritual. Qual é o ritual da ectoplasmia? Só entra para cá, depois que faz a entrevista e vai centralizar a mente. Quer ficar batendo papo? Fica de fora. E aí o ritual vai fazer um comentário do Evangelho. Terminou o comentário do Evangelho, vai dar um aviso, vai direcionar as equipes, vai apagar a luz, vai fazer um relaxamento. São rituais que favorecem. Mas uma coisa é fato. O que a espiritualidade disse para nós aqui? Ainda que faltem todos os trabalhadores e venha só o Saíde, tem atendimento. Aí eu até costumo sacanear, né? Que eu fico assim, pô, imagina, vai ser, ó, relaxar. Cabeça, ombro, joelho, pé, joelho, pé, joelho, pé. Relaxa, entendeu? Relaxa. Meu filho. Relaxa, meu filho. Meu filho, Mas uma coisa é fato. Se um dia isso vier a acontecer e ele estiver aqui sozinho, o que é muito difícil dele estar aqui sozinho, porque eu vou combinar que ele que vir a pé. Né? Porque ele não dirige, mas ele pode trepar naquele triciclo dele e rodar aqui. Não duvide.
Se ele tiver só aqui, vai ter que alterar o ritual. O ritual vai ser, bota a musiquinha e parte para o atendimento. Porque ele não tem cognição para construir o discurso do relaxamento. Tem metade do cérebro dele que está lesionado. A não ser que saia uma voz direta que resolva relaxar todo mundo, o ritual vai precisar ser alterado. Mas não vai deixar de acontecer. Mas não vai deixar de acontecer outro trabalho. Aqui, ele fala no penúltimo parágrafo que a visão do espírito é sempre turbada e confusa nos primeiros instantes que se seguem à morte. Sempre. 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 Independente do grau de evolução. Independente do grau de evolução. Qual é a diferença? Jesus desencarnando. 1/100 de segundo dividido por 1 bilhão. Nós desencarnamos 3 anos, 4 anos. Então, até o Cristo, quando ele desencarnou, ele... Por quê? Porque você está desconectando. Claro. Entendeu? Você tem no não sei se é no Obreiros da Vida Eterna, na série André Luiz, que tem uma equipe especializada em desencarne. E aí o livro narra o desencarne de 5 pessoas com níveis evolutivos diferentes, níveis de conhecimento diferentes. Então você tem desde um sujeito que sente culpa por uma mulher que é uma verdadeira megera, que está desencarnada, e ele só aceita desencarnar depois que ele pedir perdão a ela, e isso dá um trabalho para a espiritualidade, porque eles têm que localizar a mulher, que eles nem sabem onde ela está, nas regiões umbralinas. E aí, com muito custo, eles encontram e eles teleguiam ela no diálogo com ele, para que ele aceitasse o desencarne, até uma senhorinha espírita praticante, que 10 minutos após o desligamento, ela já está lúcida. Então, vai muito do atributo, e aí do atributo moral. Esse tempo pode ser uma fração de instante se esse espírito for crítico. Tem uma obra que narra também o desencarne do Bezerra, né? Que é também questão até menos do que esse tempo aí, né? Porque ele desencarna e ele imediatamente já escuta umas vozes cantando, não é isso? Aí alguém lhe pergunta o que é isso? Aí o pessoal abre a porta, alguma coisa assim, né? Aqueles que vieram te receber. Vieram te receber, as pessoas que ele beneficiou e eram Os espíritos que ele ajudou. quase que em seguida. E aí, essa fala do Roberto, por exemplo, já demonstra o que é confusão mental para quem trabalha. Em tese, você desencarnou, automaticamente você tem ciência, encontrou, não precisa nem perguntar o que é. Né? Mas se eu pergunto, o que é? De onde vem esse som? Porque eu estou em estado de confusão. Sim, tem aquela... Entendeu? Então, essa é a grande... A mesma coisa. Espíritos de elevado desenvolvimento, eles podem desencarnar criança, que em questão de instantes eles se apresentam perispiritualmente da forma que querem. Ou da forma da última encarnação, ou da forma de alguma encarnação predileta. Espíritos de ordem inferiores, como as nossas, se desencarnam criança, ficam crianças no plano espiritual. Aí tem que ter escola, tem que ir crescendo, até que metamorfoseia A forma do processo de Eu forma. nunca vi outra fundamentação, mas a Nete Guimarães, né? A Nete Guimarães, uma psiquiatra, não sei, e palestrante. Médica, a mulher que é perturbada com a história da boca só para comer, da boca. A palestra dela, onde ela descreve que se desencarna até os 4 anos, retoma a forma, se tem uma condição normal, retoma a forma adulta. Que a reencarnação ainda está ali em vias de se completar, né? Que eles falam que é aos 7 anos. Depois dos 4 já precisaria passar pelo processo aí de crescimento de novo. Não sei, E em fundamento tese, disso. vai do atributo de autorreconhecimento. E o atributo de autorreconhecimento é um atributo de inteligência e moralidade. Então, automaticamente você se reconhece. Entendeu?
Entendeu? E aí você se reconhece, e espíritos elevados, por exemplo, sabem que são espíritos. E o que a doutrina espírita diz? Que o esquecimento é proporcional à evolução. Evolução conjugada, moral e inteligência. Então, o que é uma coisa inversamente proporcional? Quanto mais evoluído eu sou, menos esquecimento eu tenho. Então, cara, na hora que desencarna, o book tá ali. Opa! Vou botar a roupinha que eu prefiro. Né? Agora, se não há desenvolvimento inteligente, você pode ter 3, você pode ter 2, você pode ter 1, porque a mente se cria no útero. Entendeu? No útero já há combinações. Existem crianças, por exemplo, que criam más formações posturais porque insistem em manter fora do útero posições que lhe eram confortáveis dentro do útero. Entendeu? Então, assim, a gente, na faculdade de teologia, estudou o caso da criança que criou uma má formação no quadril porque botar no Já vai, Sandra, só um minuto. Tirar do colo e a criança levantar o pé e botar aqui atrás do outro pescoço. Que era a posição para fazer amor. Só que o corpo vai desenvolvendo. A articulação começa a ficar mais rígida do que a articulação da nascimento. E aí começa a fazer o quê? Você começou a criar vício postural, começou a fazer um calo na cabeça da coxa. E teve que criar até amarração para a criança não levar aquele padrão. Isso é um padrão mental que já se desenvolve ali. Agora, Sandra, pode perguntar, amiga Sandra. Eu quase entendi, mas eu não consegui compreender bem como que fica essa... Dá outro exemplo, por favor, da má formação que o feto tem, depois ele se perpetua quando ele é extrauterina. Postural, né? Fetos, embriões e fetos, né? Aí já feto, o embrião não faz uma coisa, né? O feto que reproduz, faz muito, alguns desenvolvem padrões mentais que eles mantêm mesmo depois. Então, assim, tem criança que é tirada no parto, lá na cesariana, chupando o dedo. E soltou, chupa o dedo. Soltou, chupa o dedo. A Laura foi assim. Você bota a chupeta, costa a chupeta, mas chupa o dedo. Você dá uma marca, fazer a morfológica, o médico falou, quero ver você tirar esse dedo dessa menina até hoje. E agora, às vezes, você vai ver, se for uma gravidez muito acompanhada, né, a gravidez muito acompanhada, como a minha gravidez sempre foram por causa de alterações, você começa a ver. Inácio era flagrado em todas as ultrações chupando o dedo do pé. E até hoje, dá mole, o Inácio carrega o dedo do pé com a boca. Um contorcionismo pode ser. Né? Você vai criando vícios de padrão. E isso é um vício mental, porque aquilo lá gerava alguma sensação de satisfação. E essa sensação é reproduzida. Então, assim, você tem pessoas que vivem situações traumáticas, né? Helena viveu uma situação traumática horas após o parto, foi o abandono dentro da sacola. Né? E aí, como a sacola estava fechada, ela fazia movimentos passando a sacola. Helena, até hoje, se você pegar um saco plástico e fizer aquele som de saco amassando, Helena vai se encolhendo. Gente, ela não tinha 24 horas. Hoje, eu assisti uma live de uma psiquiatra falando, né, sobre a questão da relação sexual, né, dizendo que as pessoas acham que assim, não, enquanto é pequenininho não tem problema. Que ela tem pacientes adultos que relatam traumas, né, lembranças da sensação de ouvir os pais fazendo sexo. Quantos anos tinha a criança? Um mês e meio. Então, assim, a gente não pode desprezar o poder da mente. Agora, o que vai estar direcionando isso é exatamente o esquecimento, o entendimento. Por que a perturbação no espírito evoluído é muito mais rápida do que no espírito não evoluído? Porque automaticamente ele se lembra de que é espírito. A gente não. A
entendeu? Sente fome, e aí é perturbação, né? Tem a mulher lá que era evangelizadora na casa do caminho, que não sei quantos dias depois que lembrou, ficou lá jurado em cima do caixão, querendo voltar também. Entendeu? É a dificuldade desse processo de perturbação. Agora, é muito diferente. É igual dizer assim, todo espírito tem perispírito. Todo espírito tem perispírito. E até Jesus? Até Jesus. A diferença é que o perispírito de Jesus é mais fino que a organza. E a gente veste juta. Entendeu? Então, assim, vai da sutilidade daquele elemento que é material, por isso que ele se altera. E aí o Cristo na Terra tem um perispírito necessariamente denso. Ah, mas é evoluído. Mas da onde que sai o perispírito? Do ambiente. A gente não tem matéria sutil disponível para Cristo fazer, entendeu? Um perispírito sutílico, diferente do que ele encontra nas esferas crísticas. Então, assim, tem diferença. Agora, o padrão energético é produzido pelo espírito. Então, o Cristo pode vir aqui, o Cristo pode visitar o baixo grau. Ele vai vibrar na energia que ele gera, porque o espírito é usina. E se ele é uma usina de luz 100% positiva, ele vai vibrar sempre no 100% positivo. O perispírito é assim, ele serve para o corpo, o espírito chegar ao corpo, e serve para o espírito tomar forma no plano astral? Por quê? Além de outras funções. Ele é um envoltório. Tudo que a gente está estudando aqui relaciona-se a perispírito, tá? Ele é o envoltório do espírito, mas ele não é só o envoltório do espírito. Ele é o arquivo morto do espírito. Então, ele armazena sensações, memórias. Por isso que o cara dá o tiro na cabeça e lesiona o perispírito. Por quê? Porque a bala atravessou o perispírito? Não, porque o trauma que lesiona o perispírito é o trauma. É a emoção. Né? E aí você lesiona o perispírito. Então, assim, até tem dor, até Cristo tem. Imagina o pendrive do Cristo. Né? Com tudo aquilo armazenado, quando a Terra foi criada, Cristo já era Cristo. Então, assim, considerando que ele foi criado simples e ignorante, né, o sujeito é um terabyte arrumado. E aquele terabyte está no perispírito. Então, assim, não é só o envoltório. Mas, agora, tipo assim, você falou sobre dar o tiro no ouvido. Aí, no caso, o perispírito, ele vai ter aquele momento gravado no seu arquivo. A pessoa nasceu, reencarnou, ela pode ter um problema no ouvido? Certamente vai ter. Por quê? Porque a emoção lesiona. E enquanto a emoção não estiver curada, não cicatriza. E para cicatrizar, você muitas vezes precisa estar de volta na matéria. Então, assim, é muito comum, por exemplo, pessoas, né, isso ficou muito evidente numa pesquisa que teve há um tempo atrás, porque assim, você tem tipos diferentes de cirrose. Você tem a cirrose hepática, você tem a cirrose viral, toda a cirrose hepática. Você tem a cirrose alcoólica, você tem a cirrose viral, cirrose medicamentosa. Todas elas deixam lesões específicas no fígado, então você sabe diferenciar. E aí, como é que você explica o nascimento de um recém-nascido cuja mãe nunca bebeu, cujo pai nunca bebeu, e ele se apresenta recém-nascido com uma cirrose alcoólica? Aquela lesão é a emoção doentia da morte pelo suicídio indireto, ou às vezes direto, do álcool que lesiona. Enquanto aquilo não vira, mas aquele perispírito nunca mais vai ser o mesmo. A diferença é que ele vai apresentar uma cicatriz. Enquanto não é cicatriz, você precisa reencarnar. Então, assim, é muito comum, né? A pessoa deu um tiro na cabeça, morreu, deu um tiro na cabeça. Aí reencarna de novo, não chega nem a nascer, que é a primeira reencarnação do colonencéfalo. Entendeu? Aí nasce de novo, vive uma semana,
porque você tem uma lesão inviável, incompatível com a sustentação da vida. Depois nasce com lesões sérias no cérebro. Né? Depois nasce, até chegar mais à frente, quando aquela cicatriz já está quase cicatrizando, é o sujeito que vive a vida inteira uma enxaqueca crônica que nada dá jeito, tira a luta, tira a lactose, sai tudo, trata e nada, não vai deixar. Não, olha a dúvida que eu tenho. Sou mulher. Na minha próxima encarnação, eu vi homem, o meu perispírito vai se adaptar, mas o meu espírito sou eu? O meu espírito não tem sexo? Seu espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. Sexo é uma manifestação da matéria terrena, tá? Porque em mundos mais evoluídos o sexo é mental, né? Então, não vai depender de uma genitália reprodutiva, como a gente conhece como aqui, né? Mas você... E aí o que acontece? O seu espírito recebe o catálogo da experiência. Então, ele recebe o catálogo da experiência. Você, que é mulher, mas a sua próxima experiência vai ser uma experiência masculina. Então, ele vai alterar as células perispirituais para alterar a gônada. Então, ao invés de você ter um clitóris, ele vai crescer mais e se tornar um pênis. Ao invés de seus ovários ficarem internos, eles vão descer para uma bolsa e se tornarem testículos. Né? Então, assim, ele vai plasmar, porque o perispírito é quem plasma, né? Ele recebe do espírito o script, e ele vai plasmar o cenário do seu retorno. Ah, mas eu desencarnei como mulher fazendo um araquiri com uma espada no útero. Você tem uma lesão? Ah, mas agora eu não vou ter útero, então tá tudo certo. Não tem. Sua lesão vai ser exatamente no seu campo genésico. Aonde que está o seu campo genésico? E aí você pode vir com lesões relacionadas, né? Eu tive um aluno que nasceu com 2 pés. E aí tem que operar, tem que trocar, né? Na hora que escolhe para operar, não sabe qual é funcional. Então você pode tirar o pênis que tem capacidade de ereção e ficar o pênis que não tem capacidade de ereção. É uma anomalia. Você pode nascer sem o pênis ou com os testículos sem descerem. Você tem várias funções ali até que aquilo cicatrize e você nasce normal. E aí, Elze, olha só, a série André Luiz não é em Nosso Lar, é em outro livro que a mulher que vai reencarnar vai num ministério lá, onde tem um mapa do corpo dela. O corpo está lá, um tamanho natural, etc, etc, com todos os sistemas, e ela olha para aquele corpo e fala assim, é possível botar um defeito na perna aí, porque esse corpo está bonito demais para a tarefa que eu vou realizar e eu posso receber muito assédio, e isso talvez possa me levar a comprometer a tarefa. E essa informação é dada ali, é colocada ali no mapa de um corpo. Né? Isso não é desenvolvido. Como é que aquilo vai, de fato, acontecer na hora que o perispírito for moldar o corpo. No entanto, lá no Missionários da Luz, quando o Espírito Alexandre está induzindo o Segismundo à miniaturização, ele usa de comandos hipnóticos, com o Segismundo dizendo, recorda, Segismundo, você já foi criança, vamos, ajude, auxilie o processo, miniaturize-se, você já foi, recorde-se, Segismundo, e aí, recorde, você foi homem, recorde, você já foi mulher, recorde, tem um defeito na sua perna, e aí a mente... Então, nós temos esse poder. Nós temos essa capacidade. Porque eu estava vendo... O poder vem de instâncias maiores. Porque o livro da lei tem espírito, dependendo do processo, eles não têm o direito de escolher.
Sim, porque são as chamadas encarnações compulsórias. Então, apesar de ele ter capacidade de escolher, ele não tem o direito de escolher, né? Porque a encarnação é compulsória. Mas, via de regra, você participa, né, desse processo reencarnatório. Né? Então, assim, ele é todo... E aí, o perispírito ele tem uma série de arcabouços, né, de arquivos. Né? Então, assim, é igual o banco de dados da polícia. Antigamente, você tinha um desenhista, né? Hoje em dia, você vai fazer retrato falado de um bandido, um criminoso, outra coisa assim, né? E você vai lá pro retratista e ele tá no computador. Aí você fala assim, o cabelo é curto. Aí o cara abre assim, cabelo curto, pá, 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 pá. Diz, aparece esse aqui, ele joga. Entendeu? O nariz é largo, aí aparece aquele monte de modelo de nariz. Você vai e joga. Então, assim, o perispírito, ele tem uma série de modelagens, né, de vivências anteriores, né? E até das vivências anteriores até relacionadas ao processo do reino anterior. Então, por que você olha, e quem acompanha dentro da ciência, por exemplo, todo o processo de evolução embrionária? Pô, no início é tudo igual. Gato, cachorro, papagaio, periquito, salamandra, né? E aí, aos poucos, aquilo é o rememorar da construção, utilizando, né, saberes ancestrais daquele espírito que estão relacionados a reinos anteriores. E aí, qual é a primeira movimentação do indivíduo? Primeira movimentação de autonomia? É movimentação de bicho. Né? É o andar do urso, é o engatinhar, que é o andar de quatro. Né? Então, é todo um processo de construção, né? que está guardado no perispírito. Então, assim, o perispírito é o envoltório do espírito. Mas a gente tende a substituir e voltar por roupa. Né? E não é bem assim. Por quê? Porque se você quiser andar pelado, tu anda. Né? Fora de casa, acaba de ser preso. Eu achava que o espírito era mais importante do que o que ficava tudo guardado, armazenado no espírito. Porque eu achava que o espírito, por mudar, de acordo com a forma que a gente toma, ele seria uma memória, tipo assim, recente. Não, ele muda a sua substância material. Ele muda a sua forma, mas ele não muda o conteúdo. É igual assim, mal comparando, você tem um pendrive, você tem todas as suas adaptações, né? Aí você encaixa no notebook do João, ele roda. Você encaixa no PCzão, encaixa no troço, ele roda. Você encaixa, se é música, né, no rádio do carro, ele roda. Né? Por quê? Porque ali está armazenada a informação, independente da forma de onde ela vai se conectar para estar. Mas, de fato, mais importante que o perispírito é o espírito. Mas o perispírito está a serviço contínuo do espírito. Entendeu? Então, eles não se dissociam. E lembrar, né, Osílio, que assim, o perispírito tem as camadas mais superficiais dele, são materiais, de forma que, por exemplo, quando o indivíduo desencarna, a literatura espírita fala disso, ele desencarna, e ele já está um tempo no mundo espiritual, numa colônia trabalhando, ele perde essas camadas mais grosseiras, e quando ele vai reencarnar, ele vem para cá, passa um tempo em convivência com a futura família, para ir agregando essas camadas mais grosseiras que vão permitir a formação do corpo. E o espírito, fica onde? Ali, você No comando de tudo. no comando de tudo. A gente costuma botar no meio. Entende? Como se o espírito fosse um facho, é uma representação, né? É aquele facho luminoso, e aí tem o pegar, procura a imagem. Consegue não? João. Oi. Ô, Bárbara, então, olha só, no exemplo que você deu, o perispírito seria o pendrive, todas as informações levadas para o pendrive seria o perispírito, e o PC, ou o meu, vamos supor que pegasse no meu celular e etc., seria o corpo material. O corpo material, exatamente.
Não é isso? Então, o pendrive seria o perispírito, é ele que retém tudo que acontece, tudo que é informação que eu coloco lá dentro. E o espírito seria o processador. Exatamente, ou o notebook, ou o computador de mesa, ou o que fosse. Isso. Não. Por exemplo, isso costuma fazer assim, tá vendo? O espírito com um facho de luz, e aí aquele facho de luz irradia e forma algo com um contorno, que seria o perispírito, e o material. Mas assim, isso tudo é exatamente assim, só Jesus sabe. Porque assim, a gente está olhando daqui para cima. Né? Então, assim, tem coisa que a gente imagina, gente. Não é assim. Né? Mas é uma forma didática de representar. Né? Por quê? Porque se a gente for ler direitinho aqui, entendeu? Então você pode ter o espírito sem o perispírito. E não pode. Não pode. Né? Então, assim, mas é apenas para a gente entender que é tudo um processo. Então, assim, é uma essência que se expande. Quanto mais distante dessa essência que se expande, mais material, corpo, perispírito, essência. Quanto mais próxima dessa essência, entendeu? Então, assim, mal falando, né? Onde é que está a nossa essência enquanto seres, né? A essência é o único órgão que não pode ser de maneira nenhuma transplantada, que é o cérebro. Não tem transplante de cérebro. Não tem. Você tem transplante de tudo, mas você não tem transplante de cérebro. Então, assim, a essência da vida encarnada é o cérebro. E a gente sabe direitinho identificar o cérebro. A gente não confunde o cérebro com o resto do corpo. Cérebro é cérebro. Mas existe cérebro vivo fora de um corpo? Não tem. Porque o cérebro comanda tudo, mas precisa do corpo. Então, assim, o espírito comanda tudo, mas ele comanda por onde? Via perispírito. Então, ele não se dissocia do perispírito, embora a gente saiba identificar exatamente o que é espírito, exatamente. Então, assim, a gente vê espírito? Não, a gente vê perispírito. Entendeu? Então, na ectoplasmia, por isso é que tudo que é feito, qualquer melhora conseguida, está sendo feita no perispírito, não no espírito. E no corpo físico, né? Isso. As pessoas têm dificuldade de entender que o tratamento da ectoplasmia não é um tratamento de saúde física. Ela é um tratamento de saúde perispiritual, que, via de regra, se reflete no corpo físico. Então, por exemplo, se você tem uma anomalia cardíaca que está fazendo parte de um processo de cicatrização do perispírito por uma lesão emocional, suicídio ou algo do gênero, o tratamento da ectoplasmia pode acelerar a cicatrização do perispírito, que, renovando as células, pode até, se estiver dentro da autorização da espiritualidade, porque também um sujeito chega aqui com a miocardite, né? Aí recebe tratamento, sai curado, vai piranhar lá fora. Era melhor ter ficado doente com a miocardite sem poder fazer nada, né? Então, assim, a espiritualidade entende o que pode ser curado, o que pode ser atenuado e o que até um atenuamento vai gerar problema para o espírito. Nesse aspecto, nós temos um estudo de caso aqui que ficou muito claro para nós, que é o Juarez. Né? O Juarez chega aqui já numa recidiva de câncer. O câncer do Juarez não melhora. Está morrendo a mesmo. Né? Só que aí ele durou 3 anos aqui em tratamento. Né? O Juarez desencarna de câncer. Então, portanto, o tratamento não afetou o corpo físico. Né? Afetou, assim, o Juarez deveria sentir dores atrozes. E ele não sentiu dor. Né? Isso espantava, admirava os médicos da fundação,
não conseguiu entender porque ele não usava morfina. Ele era paciente de morfina, mas não usava. Aí o Juarez desencarna, um mês depois, os médiuns captaram o Juarez aqui como estagiário. Você está entendendo? Acompanhando. Bem mais novo do que ele estava aí, João. Ele estava bem mais novo. Ou seja, se não tem o tratamento aqui, ele desencarnaria com o perispírito ainda lesado pelo câncer e faria todo o tratamento que ele fez aqui desencarnado. Então, ele antecipou o tratamento aqui, então levou um mês só para ele se readaptar, e aí, como o perispírito dele já havia sido tratado, ele já estava aqui estagiando e daí a pouco estava trabalhando. Então, assim, pode ter a cura? Pode ter a cura. Pode ter o atenuamento? Pode ter a Sheila e outra. Sheila e outra. Você entrou aqui carregado, dentro de uma armadura, entendeu? Com nenhuma possibilidade de sustentar corpo por nenhum, porque a Sheila teve extraído os 2 nervos ciáticos. Então, como é que uma perna responde se não tem inervatura? Né? E a Sheila entrou andando de andador. Aliás, ela andou aqui dentro sustentada só pela mão. Né? Movendo a perna, levando a perna na frente e atrás. Uma perna que não tem nervo. Entendeu? Não tinha nervo. E uma pessoa que chegou aqui... Isso. Tem gravado. Tem gravado, gravamos isso. E uma pessoa que chegou aqui para morrer em um mês e meio, que viveu 4 anos e parado. Descobre o câncer com um filho com 4 anos e pouco, morre com um menino com 10 anos. Quase 6 anos até de tratamento. Esperava o menino crescer fizesse sol, desabasse, espera feliz e carangola. A Sheila vinha nem que fosse amado. Essa caminha ficava lá. Essa caminha ficava lá, que era a cama da Sheila. Entendeu? A Sheila chega a sentir dor, falta de ar, perto de desencarnar, né? Mas, assim, nada próximo do que sentiria, e era um espanto. E eu me lembro que o marido dela era policial, né? E um colega de farda foi diagnosticado junto com a Sheila com o mesmo tipo de câncer. O cara morre em 2 meses. E a Sheila durou quase 6 anos. Então, assim, e eu me recordo do dia que eu fui visitar ela lá, que ela me disse chorando, que o Zé Grosso, numa comunicação, disse assim: você vai jogar bola com seu filho. E ela diz assim: eu joguei bola com meu filho, eu tava de andador, mas eu joguei bola com meu filho. Então, assim, é esse entendimento. Mas tem gente que desiste do tratamento, porque eu não estou melhorando lá, mas a função não é essa. Eu lembrei que o Zé Grosso disse ao Juarez, você vai ter o tempo que você precisa para resolver o que você precisa resolver. João, e por que a Bárbara falou que desiste do tratamento? Porque não quer fazer mudanças dos seus hábitos. Né? Não quer se dedicar ao tratamento. Quer ser curado. Necessariamente curado. Então, assim... curado rápido. Curado rápido, preferencialmente rápido. E milagrosamente. Sem fazer nenhum movimento. Exato, entendeu? Então, assim, é complexo. A ectoplasia, tanto para trabalhadores quanto para pacientes, ela tem uma característica de exigência. Tem algumas pessoas que têm a liberação da carne, nem está procurando até a gravidez. Entendeu? Pensando seriamente. Uma gravidez. Né? Então, tem algumas pessoas que têm a liberação por conta de enfermidades, etc. Mas, assim, pior do que não comer a carne. Gente, como eu é domar o raio do pensamento. Eu tinha tanto comprometimento. Eu me lembro que quem fez a minha entrevista foi a Sandra, que fez o meu retorno. Eu fiquei, assim, apática de ver, de ouvir o que a Sandra falou para mim. Eu tinha comprometimento no coração, comprometimento. Você tem comprometimento assim, comprometimento, eu não estava entendendo. Era comprometimento do meu perispírito. Mas eu já tinha um efeito desse comprometimento, porque eu já havia passado mal
tudo bem que foi um período que eu perdi meu filho. Então o médico falou assim, você não tem um problema no coração. Eu vou te dar um medicamento porque talvez isso gere, esse estresse, né, pós-traumático, gere um problema. Sim, porque a minha pressão pode foi a gerar 19. mesmo. Minha pressão foi a 19. Minha pressão foi a... Ninguém entendia nada, eu nunca tive problema de pressão. É a síndrome de Takatumo. Síndrome do coração batido. E eu achava que eu falei assim, nossa, será que tem a ver com aqueles comprometimentos todos que a Sandra falou para mim? E realmente, porque depois que eu comecei a tratar, logo o meu médico fez o desmame dos medicamentos todos. Ele falou para mim, você vai ver esse luto diferente, entendeu? Você vai procurar um outro lugar, mas você não vai tomar remédio, porque você não tem doença nenhuma, entendeu? E eu tinha tudo. Eu tinha síndrome do pânico, coração disparado, e eu não queria sair, sabe? Aí eu falei assim, gente, não é possível, eu tô com isso. Aí depois que eu liguei, isso aí pode ter ativado os comprometimentos, né? E no seu caso, Carla, é até bem difícil de ver essa relação, por quê? Porque é característico de problemas emocionais. Então, a ansiedade dispara ataque cardíaco por causa de bomba de adrenalina. A síndrome do pânico, a mesma coisa, entendeu? O transtorno de estresse pós-traumático, a mesma coisa. Então, fica bem difícil da gente entender. Mas vou dar um exemplo que fica bem claro. Eu trabalhei com uma pessoa que não tinha passado por situações traumáticas, que era uma pessoa tranquila, uma pessoa muito bem resolvida. E ela falava assim, cara, eu só preciso de alguma coisa na minha vida, gente. Eu não era assim também. Eu preciso de alguma coisa na minha vida. Eu não sei mais o que fazer com essa cistite que me atormenta. Eu já fiz tudo que é exame. Eu não tenho pedra no rim, eu não tenho infecção urinária, eu não tenho nada. Mas eu vivo à base de período, porque eu tenho uma cistite enlouquecedora. Isso é muito... Hoje, se eu trabalhasse junto, se envolvesse, eu ia dizer assim, vai lá, nossa, tratar mesmo, porque é lesão perispiritual. E se não tratar, acaba evoluindo para atingir o corpo. Por quê? Porque de tanto tomar perídio, de tanto acidificar a urina, porque as medicações acidificam, para adormecer, você vai acabar lesionando o trato e vai acabar desenvolvendo o problema. Aí, depois que desenvolve assim, tá vendo? Não tinha. Criou por causa da questão. E engraçado que esse tratamento aqui muda totalmente a gente, né? A gente muda porque eu nunca pensei que a gente comer carne. Muda ou não muda, Marshmello? Muda muito. Marshmello, vou falar nisso, você faz a pressa mais, Marshmello? Vamos lá. Vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, aos amigos espirituais, a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em seu nome, para o estudo da noite. Agradecemos por tudo que nos tem dado, por tudo que tens feito por nós. Pedimos, Senhor, que nos dê força, coragem, perseverança, para estarmos sempre trabalhando na sua seara. Obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Por que Marshmello? Porque já